A ignorância é a mãe de todas as decisões ruins. E uma das decisões foi, vamos começar pondo aqui uma vaquinha para tirar o leite, tomar o leite fresquinho de manhã, etc. Bom, tudo isso era na contramão do que eu tinha na frente dos meus olhos, mas que eu não via. E como eu sou sociólogo, eu comecei a perceber um tipo de organização e como na sociologia o processo de cooperação e o processo de competição são os dois grandes processos, né? Que uns levam ao convívio e outros levam aos conflitos, eu passei a observar a organização da natureza. E aos poucos eu fui cunhando um termo que depois se tornou já mais conhecido, que é ecossociologia. Ou seja, compreender o tipo de organização que os habitantes daquela área têm e surgiu então o nome mais correto, a biocomunidade. Então o ecossistema passou a ter um significado maior para mim, porque o eco é a casa e o sistema é um conjunto de relações. E a partir dali eu fui compreendendo o tipo de relações e a sensibilidade das árvores, a sensibilidade dos bichos, dos pássaros, dos insetos, e cheguei àquela conclusão que eu devia ter chegado talvez desde a minha tenra idade, que era a interdependência de todos os seres vivos. Esta é uma das árvores típicas aqui do Cerrado. O nome popular dela é tucaneiro, porque os tucanos gostam muito da sementinha que ela dá na ponta e de um brotozinho muito agradável, pelo jeito, para o pico dos tucanos. E ela se dá muito bem aqui no Cerrado, há centenas delas por aqui. Essa é uma canela de ema, em forquilha. É considerada uma árvore pré-histórica, isso quer dizer antes de que a gente tivesse conhecimento da vegetação. E ela produz um alimento. Esta parte é como se fosse um pedacinho de palmito. Este é o caminho que leva ao olho d'água, Água Azul. A parte alta do cerrado é bem típica pela vegetação rasteira, árvores velhas, mirtilos em abundância e variedades de mirtilos, mangabas, mangabeiras, pau de leite, o indispensável cupim, o tucaneiro, do qual nós já temos conhecimento, a palmeira catolé se dá muito bem aqui na região, é alimento dos saguis, alimento dos macacos, alimento das araras e dos papagaios. E uma das características importantíssimas do cerrado para a absorção da água da chuva é o consórcio de gramíneas com arbustos, pequenas plantas e até árvores de tamanhos médios, 5, 6 metros de altura. Quando passo por aqui, esta paisagem me detém.
Estas árvores parecem ser a expressão da felicidade. Esta gramínea é típica do Cerrado. Ela tem uma camada seca por baixo, que se autoalimenta. Por cima está verde já com sementes para se reproduzir. Ela garante a vida do olho d'água e extraí-la daqui é um crime. Trocar isto por um campo de soja ou por um canteiro de alface ou de cenoura é um crime ambiental, porque ela protege o olho d'água que está a 50, 60, 70 metros dela. Toda esta área de xaxins e um capim mais espesso é uma espécie de coroa de proteção do olho d'água que está lá no meio. E aqui o buriti, que poderia estimar uma idade de 10 anos, nos primeiros anos ele apenas dá bandeiras laterais. E quando o tronco começa a se firmar e querer aparecer, ele põe uma bandeira no meio. Essa bandeira verde que se vê ali. A natureza quis que ele nascesse a menos de 5 metros do olho d'água. Também conhecido como nascente d'água. A característica do olho é que ele mereja, ele lacrimeja pelos lados e a água vai inundando em volta dele até se formar um pequeno canalzinho de água que a faz descer. Este olho d'água é milionário, ele tem milhões de anos e sempre esteve aqui. Então seria um crime desalojá-lo. Térmitas, cupins, murundu, que normalmente é considerado um inimigo, aqui ele é meu sócio. Ele me ajuda a fazer barragens. Esta barragem foi feita com ele mais ou menos no ano 2000. Normalmente essas barragens são feitas no mês de julho e agosto, esperando as chuvas. E ela foi atacada 2 ou 3 vezes pelo tamanduá, mas eles não desmoreceram. Continuaram e ela está hoje com mais de 1,5 metros de altura, uma barragem que é para sempre. Sim, tá. Esse é um dos sócios aqui da preservação das águas, da barragem. A barragem é feita em camadas. A primeira camada é com folhas de catolé, uma camada de terra de cupim, uma camada de madeira seca, outra camada de folhas de catolé e vai subindo até encontrar o ponto ideal suficiente para deter a água da chuva. Simplicidade total, né? Tecnologia natural. Então essa barragem, ela foi feita não para retirar a água dela, mas para preservar a vegetação original que começa no olho d'água e vai se estendendo morro abaixo
formando o que eles chamam aqui de panelas de água, até se precipitar numa pequena cachoeira de 8 metros e depois então entra e forma com as nascentes do vizinho o córrego da Mata Azul. E esse foi denominado então a nascente Água Azul, e o curso d'água continua sendo azul até entrar na Mata Azul. Apenas para dar a dimensão, o volume de água, os técnicos da DASA calcularam um reservatório de volume permanente de 30 a 40 mil litros, ou seja, 30 a 40 metros cúbicos de água. Então isso aqui é permanente, seco ou chuva. Então, nós aqui, felizmente, não tivemos problema de água, porque a barragem serve de proteção da vegetação nativa. Este córrego se chama Córrego da Mata Azul. A nascente nasce dentro desta área. Ele percorre aproximadamente 1.100 metros até desembocar no Ribeirão das Lajes, que está aqui a 5 metros. Esta água é normalmente pura, potável. É uma pena que ela se mistura depois com as águas sujas do Ribeirão das Lajes. Esta árvore se chama guapeva, também conhecida como curriola de beira de rio. O nome científico dela é Poulteria ramiflora. A idade dela beira aproximadamente aos 250 anos. Pode-se calcular pela quantidade de musgos e líquens que estão até mais ou menos a uma altura de 4, 5 metros. E ela produz uma fruta muito deliciosa e que é um dos alimentos preferidos do macaco prego. Eu visitei este local há mais ou menos 45 anos. E toda esta vegetação que está aqui à direita do córrego não existia. Era uma mata ciliar muito reduzida pela devastação, pois o proprietário era carvoeiro. Passados 10, 15, 20 anos, sem cortar, sem molestar a floresta, a imagem é diferente. Hoje, a mata ciliar deste pequeno córrego, que pela lei florestal poderia ter 5 a 10 metros, hoje ele tem aproximadamente 350 metros de extensão, que vai daqui até a estrada que dá acesso ao sítio. As principais árvores aqui são guapevas, jacarandás, copaíbas, e uma infinidade de outras espécies que fazem com que o Cerrado seja uma das áreas mais ricas em vegetação, e isso significa proteção das nascentes de água. Há mais ou menos 40 anos, neste local, nós produzimos vários canteiros de hortaliças, mas logo nós percebemos que os habitantes desta área não eram alfaces, eram outro tipo de vegetação. Também outro resultado
que eu considero de grande valor é que os bichos do mato tiveram muito mais espaço e muito mais comida para sobreviverem aqui. E nesses 40 anos também apareceram espécies de cipós que também cumprem um papel muito importante para manter as árvores se alimentando umas com as outras. Os cipós aproximam as árvores e há uma conversa permanente, tanto aérea quanto nas próprias raízes. E umas árvores grandes alimentam também, pela forma com que elas cavocam o chão, alimentam as arvorezinhas pequenas. Isso chama-se um processo de cooperação que a espécie humana ainda não compreendeu. Eu diria até que é esta capacidade de cooperação entre as árvores é que faz com que elas não só sobrevivam, como se multipliquem e transmitam também genes de umas para as outras, especialmente aquelas que são da mesma espécie. Estamos às margens do Ribeirão das Lajes. Ele percorre aproximadamente 20 a 25 quilômetros desde a depressão da Embrapa, no quilômetro 9 da BR-060, do lado esquerdo. Vem passando pelas ladeiras que são formadas por nascentes e pequenas grotas que dão a ele as águas da chuva, e vai desembocar no Santo Antônio Descoberto, e ambos fazem depois a desembocadura total no Lago Corumbá 4. Esta água do Ribeirão abastece de água através da CAESP ou a Agrovila Engenho das Lajes, com aproximadamente 7.500 pessoas. Mas esta água é considerada uma das menos limpas, para não dizer das mais sujas, do Distrito Federal. E a própria população servida dessa água no Engenho das Lajes às vezes se queixa de águas turvas. Ultimamente, este ribeirão não tem tido as crescidas que ele tinha há 20 anos atrás. Normalmente ele subia, no local onde estamos aqui, ele subia mais ou menos de 5 a 8 metros nas boas chuvas do mês de janeiro, especialmente. E desde o ano 2005, as águas começaram realmente a diminuir, e hoje escassamente o ribeirão, na época da chuva, cresce 2,5 metros a 3 metros. Isso quer dizer que grande parte do poder das nascentes que alimentavam o ribeirão, mesmo depois de terminada a chuva, já ou morreram ou estão tremendamente enfraquecidas. Um
caminho verde ensolarado, né? E ele é todo enfeitado de amarelo, mangas